Olá, bem-vinda de volta à nossa terceira e última parte do TJ da blusa flex da Tin Can Knits. Hoje a gente vai trabalhar a parte final, que são as mangas. A rigor, quando a gente faz uma blusa, principalmente quando a gente faz ela de cima para baixo, na hora que a gente divide, a gente termina a pala e divide as mangas e o corpo, na verdade a gente pode escolher fazer a manga primeiro e depois o corpo, não faz muita diferença. Tem quem prefira fazer as mangas primeiro, porque primeiro dizem que é mais fácil de você manejar a blusa na hora que você está fazendo manga, é uma circunferência muito pequena. Então você tem que virar muito a blusa de um lado para o outro, principalmente no começo aqui da cava. Então, se você não tem um corpo todo para ficar também tendo que manipular, pode ser melhor. E também tem quem prefira experimentar já com as mangas, porque quando você constrói as mangas puxam um pouco a gola. Elas abrem um pouco mais a gola. Não deveria abrir o suficiente para ser uma diferença gritante, mas às vezes pode ser dependendo do fio que você use. Então, às vezes pode ser uma boa fazer as mangas primeiro, para que você possa experimentar e ter uma ideia melhor de como que ficou a sua gola, a sua pala, e aí qualquer coisa é mais fácil desmanchar nessa hora do que desmanchar com o corpo junto, né? Mas aqui a gente seguiu a receita, a gente fez o corpo primeiro, então agora é hora da gente fazer as mangas. Então, na página 6, a gente tem o começo da explicação sobre as mangas. Em inglês, mangas, no plural, é sleeves. Então, essa é a parte que está aqui na coluna da direita da página 6. Começa dizendo assim: coloque os seus pontos que estavam em espera na agulha grande. A agulha grande é a que você usou para fazer o corpo, não a que você usou para fazer o canelado da gola, certo? No meu caso, eu usei a 4. Aí, no segundo parágrafo, eles têm setup row, ou seja, é uma volta para você organizar as coisas, é antes de você começar o padrão. Então, eles dizem assim, começando no meio da parte de baixo da cava, você vai levantar a metade dos pontos que você criou quando você separou o corpo das mangas. Você se lembra que a gente separou, deixou os pontos da manga em espera e aí a gente montou uma quantidade de pontos para debaixo do braço. Então agora você vai levantar metade desses pontos. Então você vai começar no meio da parte de baixo do braço. No meu caso, eu montei 10 pontos. Então eu vou levantar 5 pontos. Aí eu vou pegar, eu vou trabalhar todos esses pontos da manga que estavam em espera em ponto meia, até chegar ao final deles. E aí eu vou levantar aqueles 5 pontos que sobraram que a gente montou quando a gente separou o corpo e a manga, certo? Então é isso que fala os parágrafos 2, 3 e 4 dessa primeira parte das mangas. Ele fala no segundo parágrafo para você levantar aquela metade da quantidade de pontos que você montou. Aí no próximo parágrafo ele fala para você trabalhar os pontos da manga em ponto meia. Lembrando que supostamente a gente deve ter terminado o padrão, aquela parte do painel de cordão, a gente deve ter terminado com ponto tricô. Por isso que agora, na hora da gente retomar os pontos da manga, a gente vai fazer tudo em ponto meia. E aí no próximo parágrafo ele fala para justamente levantar aqueles últimos 5 pontos, no meu caso, ou a última metade dos pontos que a gente montou previamente. Aí no penúltimo parágrafo ele diz quantos pontos a gente vai ter no total. Então eu tinha 54 pontos em espera para minha manga e eu montei mais 10 quando eu separei e comecei a fazer o corpo. Então agora eu tenho 64. Aí a última explicação desse último parágrafo, desse trecho prévio sobre a manga, diz que a gente vai, ao longo de toda a manga, continuar a trabalhar aquele painel em cordão. Agora a gente vai devolver os pontos que a gente deixou em espera das mangas para nossas agulhas, para a agulha de tamanho normal, que é a agulha que a gente estava usando para o corpo. Que no meu caso são as 4. A gente tem os pontos em espera aqui, que a gente vai devolver para nossa agulha. Eu não tenho muito fio, então eu tô com um pouco de medo de fazer uma manga e ela ficar de um tamanho bom e depois não ter para outra. Então eu vou fazer uma técnica chamada 2 ao mesmo tempo, que é muito comum de se usar para meias, por exemplo, mas dá para usar para mangas também.
Isso significa que eu vou colocar as duas mangas ao mesmo tempo na mesma agulha. E para isso eu vou trocar esse cabo por um cabo maior. Pronto, eu coloquei o meu cabo num alargador. Tá vendo? Eles têm aqui, a Xiaogu tem essa opção de você colocar um alargador e juntar dois cabos. Então eu fiquei com um cabo bem grande. Porque para você trabalhar duas ao mesmo tempo, você vai usar a técnica do laço mágico. E aí você precisa ter bastante espaço. Para fazer a técnica de duas ao mesmo tempo, o que a gente vai fazer é metade de cada lado da agulha. Então a gente vai fazer metade de uma manga, metade da outra, aí a gente vira e faz a segunda metade da 2 e depois a segunda metade da 1. Vocês vão ver. Aqui eu sei que eu tenho metade, porque o meu painel de cordão fica bem na metade de cima e eu sei que ele tem 14 pontos. Então eu contei 7 e separei na metade. Aqui não precisa ser um número perfeitamente exato, tá? É mais ou menos metade da sua manga. Agora, em vez de eu seguir para outra parte da manga, eu vou tirar essa parte daqui. Você se lembra que eu falei que eu juntei o mesmo cabinho para todas as mangas, né? Então agora eu fiquei num quebra-cabeça, porque eu não consigo pegar a segunda metade, a primeira metade da segunda manga, porque elas estão ligadas por esse cabo que tá todo junto. Então eu vou ter que fazer um quebra-cabeça aqui que eu vou colocar a segunda metade da primeira manga na minha agulha. Para poder liberar o cabo. Aí eu vou pegar a minha outra parte da agulha, a minha outra agulha, e vou passar os pontos para deixar em espera aqui por um tempo, só para eu poder liberar o tubinho de silicone. Então, ó, na minha agulha, teoricamente, eu só tenho a primeira metade. Isso daqui é só uma espera para eu poder liberar o meu tubinho. Tubinho liberado, eu ponho ele de volta na mesma agulha que eu tô usando. E venho aqui para a manga número 2. Ó, e faço a mesma coisa. Coloco os pontos na minha agulha até a metade do meu painel de cordão. Agora, ó, se você olhar, eu tenho as duas metades. Eu tenho as duas metades das mangas de um lado. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou... Meu cabo é longo, eu vou deixar um espação. E agora eu vou pegar a segunda parte, continuando pela 2. Então, eu vou ter a manga 1, metade da manga 1, metade da manga 2. Aí eu volto pela segunda metade da manga 2 e volto para 1, tá? Parece meio confuso agora na hora que eu tô montando, mas vai fazer sentido depois. Essa parte aqui, a gente não vai juntar no cabo, a gente vai deixar o cabo assim, tá? E você vai entender por quê. Você vai trabalhar como se fosse uma metade e depois a outra metade. Aí, agora que toda a minha manga tá fora do cabo,
Eu vou devolver esses que eu deixei em espera por causa do meu tubinho para esse lado. Então, é como se estivesse no tubinho, eu tô só devolvendo aqui para minha agulha esquerda. Agora veja o que aconteceu. Vamos ver se agora fica mais claro de entender. Eu tenho as minhas duas agulhas aqui, lado a lado, certo? E eu criei duas metades com esse cabo longo. Eu criei uma metade em que eu tenho uma manga dividida em metade metade e outra manga dividida em metade metade, tá? As minhas mangas estão aqui. Isso me possibilita que eu trabalhe tudo de uma vez. Eu vou trabalhar quase como se fosse o corpo do suéter, só que ele tá separado aqui no meio, tá vendo? Que são duas mangas. E uma modificação que eu vou ter que fazer é que eu vou ter que usar um fio duplo. Você pode usar, se você tiver dois novelos, você pode usar dois novelos. Eu, como só tenho esse, eu vou trabalhar com o fio que sai do meio e o fio que sai em volta, um para cada manga. Você não pode usar o mesmo, porque se você usar ao contrário do corpo do suéter, se você usar o mesmo, você vai voltar a juntar uma manga com a outra, né? Você vai passar o fio aqui e vai continuar ele aqui, não pode. Aqui você tem que deixá-las separadas, elas são entidades separadas, né? Então, o que a gente vai fazer é isso, a gente vai trabalhar de um lado, depois do outro, aí volta por esse e volta por esse. Pronto, então eu tenho aqui as minhas duas mangas colocadas na agulha, metade de cada lado, vamos dizer assim, certo? Com o loop, né, que eles chamam de magic loop, é isso daqui, uma volta mágica, né, vamos dizer. Ou um laço mágico, como a gente fala em português. Para fazer esse método, eu não uso marcador de início de carreira, porque não precisa. Você sabe onde você tá, porque você sempre vai dividir metade metade e você sabe que o seu começo embaixo do braço, né? Então não tem muito erro. Então eu acho que atrapalha, eu tiro. Para começar, a gente coloca aqui na agulha a primeira metade. E aí você pega o fio. Eu, como falei, vou ter que trabalhar com fio de dois lugares. Eu vou ter que trabalhar com o fio que tá no meio do novelo e depois vou ter que trabalhar com o fio que tá em volta do novelo. Isso requer atenção e cuidado pra gente não ficar fazendo bagunça depois. Eu vou deixar um pedaço mais largo, como eu falei, para poder depois costurar embaixo do braço se precisar. Então, a receita diz pra gente levantar 5 pontos dos que a gente criou embaixo do braço, certo? Dos que a gente montou embaixo do braço. Uma coisa também que você pode fazer para diminuir esse buraco aqui, porque pensa assim, ó. Esse é o seu primeiro ponto da manga. E esse daqui é o seu primeiro ponto montado. Esse intervalo todo aqui, ó, ele não é nada, ele é um fio esticado, né? Ele é aquela parte da montagem que fica esticada. Às vezes, mesmo que você só trabalhe esses dois, ele fica um buraco. Então, uma coisa que você pode fazer também é pegar um ponto a mais aqui e depois você trabalha esses dois juntos, tá? Eu, como vou costurar embaixo do braço depois, não vou fazer isso. Eu vou pegar a quantidade de pontos que tá pedindo na receita. Então, a gente pode ir de trás para frente. Ou a gente pode ir mais ou menos na metade aqui da nossa montagem e pegar 5. Cinco, e aí eu trabalho a primeira metade em ponto meia. Aqui a gente deveria ter terminado
a última carreira antes da separação com o ponto tricô. Mas vamos supor que por algum motivo você começou diferente ou você parou numa carreira diferente e você vê que os últimos pontos que você fez são um meia. Então fica atenta aqui e você simplesmente troca e faz o diferente, tá? No meu caso, a última carreira foi feita em tricô mesmo, então agora eu vou fazer meia. Agora eu terminei uma metade de uma manga, tá vendo? E eu vou agora para outra. Então, o que eu vou fazer? Coloco essa segunda metade aqui na agulha, puxo, né, pra minha agulha. E aí, aqui que é o que eu falei, se eu trabalhar com o mesmo fio que eu tô trabalhando essa metade, eu vou juntar as minhas duas mangas com o fio, não posso, certo? Então, aqui você tem que ter atenção e pegar o fio que tá começando no outro lado. Ou, se você tiver dois novelos, você trabalha com um novelo diferente. Então, aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer. Eu vou deixar um fio mais longo para poder depois costurar e vou levantar 5 pontos debaixo do outro braço, porque essa daqui é a segunda manga. Levantei os 5 pontos debaixo do braço e agora eu trabalho os da manga. Exatamente o que eu acabei de fazer. Ó, então agora eu tenho na metade da minha agulha, metade de cada lado feito, certo? Então agora o que eu faço? Eu viro pro outro lado. Tomando cuidado de manter a minha laçada aqui para não juntar os pontos. E agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou puxar esses pontos que eu não trabalhei ainda para minha manga. Para minha manga, não. Esses pontos que eu não trabalhei ainda, eu vou puxar para minha agulha. E essa agulha que eu já trabalhei, eu puxo ela para cá. Fazer essa voltinha deixando o cabo perto da agulha ajuda a você não ter aquele espaço que às vezes a gente tem quando a gente faz laço mágico, tá? E agora aqui, como é a segunda metade da manga que eu acabei de trabalhar, eu continuo com o mesmo fio. O mesmo fio que tava ali, eu continuo aqui. E agora eu vou levantar os últimos 5 pontos. Eu levantei 5 pontos da metade da parte que eu montei aqui embaixo, agora eu vou levantar os outros 5. E agora eu tenho uma manga pronta. O que eu faço? Trago a primeira manga para minha agulha de novo, para a ponta da agulha.
deixo esse fio que eu estava trabalhando e volto a trabalhar com o outro fio. O que estava saindo da primeira manga. E continuo a trabalhar igual. Cheguei no fim dos pontos que estavam em espera e vou pegar o resto dos 5 pontos que tava aqui, que eu montei, certo? Pronto, agora eu tenho metade de uma manga de um lado, metade das outras mangas do outro, tá? Aqui dá pra ver direitinho, tá vendo? Uma manga e elas estão separadas. Uma manga de um lado, a outra do outro, certo? Parece complicado isso daqui e realmente ele exige um pouco mais de atenção e mais passos, mas na verdade, se você seguir a lógica, é a mesma coisa que você fazer uma manga de cada vez, só que ao mesmo tempo. Viro de novo. Mangas, de qualquer forma, são uma parte chata de trabalhar numa blusa, porque é isso, você tem esse corpo todo que você tem que ficar manejando pra lá e pra cá, e às vezes a gente se perde, então sempre é meio confuso, tá? Mas depois que elas vão crescendo, elas vão ficando mais fáceis de manipular. Então essa receita dá 3 opções de manga pra gente. Toda blusa que a gente faz, na verdade, a gente pode alterar as mangas como a gente quiser, certo? É que aqui já tá dado pra gente pra facilitar. Então, a primeira versão de mangas que eles têm é a manga curta, short sleeve. Nessa versão é a mais simples. Então, ele diz simplesmente para você trabalhar uma X quantidade de polegadas naquele mesmo padrão, certo? Então, meia para a manga toda e alternando tricô e meia no painel de cordão. E ele fala para trabalhar mais ou menos de 1 polegada até 3 polegadas, dependendo do seu tamanho, nesse padrão. Aí troca para as agulhas menores, ou seja, a mesma agulha do canelado da gola, e trabalha 2 polegadas em canelado com essa agulha menor. E daí fala para arrematar de um jeito soltinho, para você não ter um arremate muito apertadinho, que depois você não consegue passar o braço ou que fica apertando o seu braço. Então, manga curta, quem for fazer, é isso, acabou. Na próxima página, ele te dá 2 outras opções de manga, manga 3/4 e manga longa. Na manga 3/4, ele fala pra gente trabalhar da seguinte forma. A gente vai trabalhar uma quantidade de polegadas, que é o que tá nesse primeiro parágrafo, dentro desse padrão. Então, pro meu caso, seria 4 polegadas. Aí no segundo parágrafo, ele pede para você fazer uma volta de diminuição. E essa volta de diminuição é a seguinte, você vai fazer um meia, aí você vai fazer um SSK. Lembrando que SSK é Slip Slip Knit, que significa que você desliza um ponto para a agulha direita, como se você fosse fazer um meia, desliza outro do mesmo jeito, mas separadamente, primeiro um, depois o outro, aí você retoma os pontos na agulha e tricota pela perna de trás dos 2 pontos juntos, certo? Aí depois que você fez o SSK, você vai trabalhar naquele mesmo padrão até os últimos 3 pontos que estão na sua agulha,
que é antes do seu marcador de início de carreira. Aí você vai fazer 2 meias juntos, normal, e um meia. Então você diminuiu 2 pontos. Você diminuiu um no começo da volta e um no final da volta. Aqui eu vou fazer uma volta de diminuições. Então, o que a gente faz? A gente faz um meia. A gente começa com um meia. Aí a gente vai deslizar 2 pontos para a agulha direita, como se fosse em meia. 1, 2, um de cada vez. Aí a gente introduz a agulha de volta e vai deixar a ponta da agulha direita nas perninhas de trás dos 2 pontos e vai fazer um meia pelas perninhas de trás. Esse é um SSK, Slip Slip Knit, que produz uma diminuição de um ponto inclinada para a esquerda. Esse é o que a gente vai fazer no começo da carreira. Aí a gente faz a carreira normal. Aqui, como eu tô fazendo 2 mangas ao mesmo tempo, eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer para a segunda manga. Então, a gente começa a volta da manga, a volta de diminuições, fazendo um meia normal. E aí, a gente vai fazer um SSK, um Slip Slip Knit. A gente desliza para a agulha direita um ponto, como se fosse em meia, desliza outro, como se fosse em meia. Insere a agulha de novo e pela perninha de trás, a gente vai fazer os 2 juntos em meia, fazendo um SSK para a esquerda, certo? Um SSK que é uma diminuição com uma inclinação para a esquerda. Aí a gente faz toda a volta, normal. E agora a gente vai virar. A gente continua a volta até os 3 últimos pontos. E aí, quando a gente chega nos 3 últimos, a gente vai pegar 2 juntos e vai fazer 2 juntos em meia, pela perninha da frente dessa vez. E daí, a gente vai fazer uma diminuição com uma inclinação para a direita, tá? Esse é o 2 juntos em meia, ou Knit Two Together, K2 Tog. Aqui, como eu tô fazendo 2 mangas, eu vou fazer de novo. A gente trabalha em meia até os 3 últimos pontos. Aí, a gente faz 2 juntos em meia. Isso causa uma diminuição com uma inclinação para a direita. E aí, a gente faz um meia. Essa é a volta de diminuição que a gente vai fazer. Se você estiver trabalhando 2 juntas que nem eu, você vai fazer 2 metades, depois 2 metades. Se você estiver trabalhando uma de cada vez, a volta é essa. Um meia, um SSK, aí trabalha no padrão até os últimos 3 pontos, pega os 2, faz 2 juntos em meia e mais um meia, certo? É isso. Aí no próximo parágrafo, ele fala para você continuar trabalhando uma determinada quantidade de voltas sem diminuição, tá? É o que está marcado nos parênteses. No meu caso, são mais 5 voltas, sem diminuição. No próximo parágrafo, então, ele fala para você trabalhar esse conjunto, a de diminuição e mais aquela quantidade sem diminuição. Então, no meu caso, se eram 5 sem diminuição e uma de diminuição, então ele fala trabalhar essas 6 voltas, um total de
tantas vezes, que aí também está marcado no parênteses, que no meu caso são 7 vezes. Então, eu vou fazer 7 vezes essas 6 carreiras, uma de diminuição e 5 sem diminuição. Embaixo, no parágrafo de baixo, ele te dá um colchete dizendo quantos pontos você vai ter depois dessa sequência de diminuições. Então, eu aqui no meu caso vou ter 50 pontos. Eu vou passar de 64 para 50. No próximo parágrafo, ele fala para você seguir trabalhando desse jeito até que a sua manga meça tantas polegadas, que é o que está referenciado aqui, a partir da parte de baixo da sua manga. Então, a sua manga 3/4 vem mais ou menos aqui. Ele diz quantas polegadas mais ou menos ela deveria estar medindo. Ou, eles sempre dão essa opção, ou 2 polegadas a menos, ou seja, mais ou menos 5 centímetros a menos do que o que você desejar, da medida que você desejar. Então, se você olhar, calcular a medida que eles dão e você falar, não, para mim é muito longo, por exemplo. Então, não importa, eles falam, trabalhe desse jeito até a medida que você quer, menos 5 centímetros, calculando que 5 centímetros é o seu canelado da sua manga, tá? Seria o seu punho. Aí no penúltimo parágrafo, ele dá uma instrução que é específica para os 5 tamanhos maiores, que é do XXL até o 6XL. Você vai trabalhar uma quantidade determinada ali de pontos meias, e aí você vai fazer no final mais uma diminuição. E aí você vai terminar com aquela quantidade de pontos, tá? Então, se você tá entre os 5 maiores números dessa gradação deles, tem uma instrução a mais. E aí no último parágrafo, então, volta para todos os tamanhos, troque para sua agulha menor, que é a sua agulha de canelado, e faça 2 polegadas ou 5 centímetros em canelado 1 por 1, um meio, um tricô, arremate de um jeito soltinho, que é para você poder ter jogo no seu punho e não ficar te apertando. Por último, a manga longa, certo? Que é a que eu vou fazer e eu imagino que acho que a maioria vai fazer, porque, né, com uma blusa de frio a gente quer se proteger. Mas enfim. As explicações da manga longa são parecidas, a única coisa que muda é a quantidade de carreiras e a quantidade de pontos. Então, eles falam para você continuar por tantas polegadas naquele mesmo padrão. Então, no meu caso, são 7 polegadas. Aí eles ensinam aquela carreira de diminuição, que é igual a da versão 3/4, então você faz um meia, um SSK, trabalha em meia toda a volta até os últimos 3 pontos, faz 2 juntos em meia e mais um meia. Aí ele fala para você trabalhar uma quantidade X de carreiras de modo normal sem diminuição, que no meu caso são 5 também. E aí depois ele fala a mesma coisa do 3/4, trabalhe esse total de voltas, ou seja, uma de diminuição e tantas sem diminuição, tantas repetições, tantas vezes, que no meu caso aqui são 11 vezes. Então você vê que da 3/4 para longa, o que muda é a quantidade de vezes que você vai repetir essas X carreiras, que seria uma de diminuição e tantas sem diminuição nenhuma. Então no meu caso, eu vou trabalhar um total de 11 vezes. Ou seja, eu vou trabalhar 66 carreiras, certo? E aí, no outro parágrafo, ele te dá aquele colchete também dizendo quantos pontos você deveria ter no final. Então, no final, pro meu tamanho, eu teria 42 pontos. Ou seja, eu sairia de 64 e chegaria em 42. Aí, ele diz, acabaram as diminuições. Então, ele fala, agora, trabalhe o resto da sua manga sem fazer diminuição, até que ela meça tantas polegadas a partir daqui da cava. E aqui é a mesma coisa. Se você acha que vai ficar muito longo para você, você não precisa fazer essas outras carreiras sem diminuição depois das diminuições. Se você achar que tá bom para você, pode parar aí. Se você quiser ela mais longa ainda, você pode trabalhar o tanto que você quiser, calculando qual é a medida que você gostaria que sua manga tivesse a partir da cava até o final, menos 2 polegadas, ou mais ou menos 5 centímetros, que vai ser o seu canelado. Aí, de novo, no penúltimo parágrafo, tem uma instrução para os maiores números, para o 3x, 4, 5 e 6x,
tem mais uma volta de diminuições, tá? Ele fala para você fazer 8 meias e uma diminuição por toda a volta e você vai ter 56 pontos. 54 pontos. Troque para suas agulhas menores, que é a sua agulha de canelado, e trabalhe em canelado 1 por 2 polegadas ou 5 centímetros, ou o quanto você quiser, e também arremate de forma solta, certo? Eu vou fazer o mesmo arremate que eu fiz para barra, que é o arremate tubular, que eu já expliquei quando a gente estava fazendo a barra. Mas você pode fazer qual você quiser, porque a receita não estabelece algum que eles acham que seja melhor. Na coluna da direita dessa última página, dessa página 7, tá falando sobre o canelado da gola, para quem não fez. Então, se você não trabalhou ainda o canelado da sua gola, se você começou direto pelo comecinho da pala, então agora é a hora que você vai pegar as agulhas menores e você vai levantar e trabalhar em meia um ponto para cada ponto montado, ou seja, para cada ponto que você montou, você vai levantar um ponto e trabalhar em meia. E aí ele dá a quantidade de pontos que são. No meu caso eram 90, por exemplo. Fala para colocar um marcador de início de carreira e trabalhar no canelado 1 por 1 até que você tenha tantas polegadas do seu canelado da gola. E também fala para você arrematar de forma soltinha todos esses pontos. Aqui, quem deixou para fazer depois é uma boa para você usar esse canelado para você ajustar a gola do jeito que você quiser. Então você terminou corpo e mangas e experimentou. Se você achou que essa montagem da pala ficou muito larga, por exemplo, aqui é o momento que você pode fazer mais canelado ou você pode até diminuir a agulha mais ainda, por exemplo, para dar uma fechadinha na gola. Eu gosto de uma gola mais soltinha, mas tem gente que gosta de gola bem justinha. Então esse é o momento de você acertar pro jeito que você quer. Essa parte foi neckline ribbing, ou seja, o canelado da gola. Aí agora tem finishing, que seria tipo tudo que você vai fazer para terminar, os arremates. Então ele fala para você arrematar todas as pontas soltas que você deixou. Eu, por exemplo, gosto de, quando eu termino uma sessão, eu já faço os arremates. Por exemplo, de trocas de fios dentro da blusa, ou alguma outra coisa assim, eu já gosto de ir arrematando. Também ele sugere nesse ponto para que você, se você teve buraco embaixo da sua, na hora que você foi montar os pontos da sua manga, lembra que eu falei que aquela montagem que eles fazem, esse backward loop cast on, ele às vezes pode deixar uns buraquinhos. Então, na hora que você juntou o seu novo fio, era bom ter deixado um pedacinho maior de fio sobrando, justamente nesse momento para você poder fazer um ponto duplicado, para você poder fechar esses buraquinhos e não ficar com buracos embaixo do braço. Aí ele fala no final para você blocar a sua blusa. A blocagem, ela serve mais para quando você está trabalhando com fios fios animais naturais. Então, por exemplo, lã principalmente. Se você está trabalhando com um fio que é 100% acrílico, fica a seu critério blocar ou não. Tem gente que não bloca, tem gente que acha que bloca e não faz a menor diferença. Tem gente que bloca acrílico, por exemplo, com vapor, em vez de mergulhar na água, aquela coisa toda que a gente faz com a lã. A blocagem é todo um capítulo à parte, tá? Então, assim, trabalha como você trabalharia alguma peça que você já fez, uma blusa e tal. E eu que tô usando lã, eu vou blocar. Depois eu vou mostrar o passo a passo. Eu lavo, eu tiro o excesso de água, deixo ela esticada para secar naturalmente. Eu acho que isso alinha os pontos, isso ajuda o seu fio a se expandir e se acomodar. Blocar lã é super importante, faz uma grande diferença. E aí no finalzinho tem as abreviações que acho que a gente já falou no primeiro vídeo. As abreviações que a gente usou ao longo da receita. E aí é isso, e aí a sua blusa tá pronta, sua blusa tem corpo, tem mangas, tem pala, já tá arrematada, blocada, linda, agora é só usar.
Essa blusa tem uma construção relativamente simples, que eu acho que é muito legal para você usar como uma tela em branco e criar a sua própria versão. Então, se você quiser fazer uma blusa listrada, se você quiser fazer uma blusa que o raglan, que nem essa daqui, o raglan seja diferente. Então, essa daqui, por exemplo, tem um raglan, nos aumentos do raglan, ela tem uma trança, tá vendo? E depois ela é trabalhada com o reverso do ponto jersey, e fica um detalhe super interessante. Ela faz isso e ela desce aqui ao longo da lateral do corpo e também embaixo da manga. Você pode criar tudo isso a partir dessa receita da Tin Can Knits, que dá para brincar bastante, dá para mexer bastante nela. Então eu acho que se você curtiu fazer, aproveita para explorar essa receita e fazer várias versões e ir brincando com fios diferentes, com tamanhos diferentes, mangas diferentes, e vai aprendendo e vai vendo o que você curte fazer. Eu acho que é um bom exercício de trabalhar com tricô nesse momento. Espero que você tenha gostado. Gostaria muito de ver como é que tá a sua blusa. Então, se você quiser, a gente tem um postzinho no YouTube pra gente trocar figurinha, dá pra gente conversar sobre como que tá. Ou então, se você quiser, pode colocar suas fotos no Instagram e me marcar. Eu vou adorar ver como é que ficou sua blusa e a gente pode bater um papo sobre ela, tá bom? Semana que vem, no domingo, eu vou estar aqui de volta ao vivo, também pra gente conversar sobre a nossa blusa. Então, quais foram as dificuldades que você teve, se você empacou em algum ponto, se você precisa de ajuda, ou simplesmente para trocar suas impressões, o que você achou, se foi difícil, se foi fácil, quais ideias você teve, quais modificações você fez, tá bom? Então eu espero você semana que vem pra gente bater um papo ao vivo e trocar figurinhas sobre a nossa flex. Até mais!